Então, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para o segundo encontro, do ciclo de palestras da Residência TIC Software do Serratec. Hoje a gente está aqui com o Valmir Souza. O Valmir é um grande parceiro aí do Serratec. Ele é da Biomob, fundador do Instituto Biomob. Depois ele vai explicar melhor o que faz o Instituto Biomob. E ele tem participado aí de todas as residências com essa palestra, que fala sobre acessibilidade. E o nome da palestra é Desenvolvendo Soluções para Todos, né? Então, assim, o Valmir, além de ser parceiro já de longa data de Serratec, lá no final ele interage depois de novo com vocês, orientando para que os projetos sejam acessíveis. E além disso, nesse momento aqui que a gente vive essa situação das chuvas aqui em Petrópolis, o Valmir está tocando, a parte de assistência, às pessoas que estão desabrigadas, desalojadas aí por causa das chuvas. Então, é o Valmir que está à frente das ações do Serratec nesse sentido. Então, muito obrigada, Valmir, por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Viu, pessoal? Então, como nas outras vezes, a gente vai fazer a palestra, o Valmir vai falar primeiro, uma parte expositiva durante mais ou menos 1 hora, e no final a gente abre meia horinha para vocês fazerem perguntas. Bom dia, Valmir, seja bem-vindo. Bom dia, Sil. Bom dia a todas. Bom dia. A todas, tá? A todas as pessoas, né? Ou a todos os seres humanos, né? A gente a gente fala muito sobre semântica, né? Acho que esse tema tem evoluído muito e eu fico muito grato pelo convite do Serratec, já que eu sou um admirador do programa e principalmente das pessoas que participam de um programa que é uma jornada interessantíssima. Bom, eu sou o Valmir de Souza, sou um senhor de pele branca, uso uma barba escura, mas já com algumas mechas grisalhas, uso um óculos com aro retangular, fundo uma parede cinza, estou com um fone de ouvido, estou fazendo a minha audiodescrição para as pessoas que têm baixa visão ou que não enxergam. É importante que a gente entenda qual é o conceito de soluções para todos, né? De democratização da informação, principalmente, a partir do momento que a gente está falando de soluções digitais, e de entender que esse tipo de ação, esse tipo de iniciativa democratiza a informação no melhor sentido da palavra, que é chegar a todas as pessoas e, obviamente, ampliar suas possibilidades de negócios. Então, quem olha para o consumidor sem nenhum tipo de preconceito, quem olha como um igual, com certeza vende muito mais do que quem olha com preconceito e deixa de atender por um viés, seja ele inconsciente ou um viés ideológico. Eu preparei um material para vocês, deixa eu entender aqui com o computador novo. Vocês enxergam a minha tela? Sim, está aparecendo a tela do Simpla. Vamos lá, eu vou parar em alguns momentos para eu mostrar alguns exemplos práticos. Bom, quando a gente fala de soluções acessíveis para todas as pessoas, eu troquei o X pelo A aqui, porque no título estava o X, de novo, por uma questão de semântica. Eu acho que a gente não deveria criar um termo novo para a palavra, né? Uma palavra nova, o todes, o X. A partir do momento que a gente está falando de pessoas, a gente está falando de seres humanos. Então, por isso que às vezes eu uso todas as pessoas ou todos os seres humanos, porque às vezes nessa palestra aparece um gatinho em cima do teclado também, um cachorrinho de fundo. Então, vamos chamar de todos os seres humanos, que eu acho que todos têm direito à informação.
O Instituto Biomob, ele surgiu de uma demanda específica para debater a questão da diversidade e a inclusão. São temas relativamente novos na sociedade. Quando eu digo relativamente novos, no que diz respeito à legislação. É óbvio que o tema é antigo, mas a lei está sempre um passo atrás da transgressão, né, e do transgressor. Então, primeiro você tem uma transgressão para depois surgir uma lei ou uma diretriz ou uma norma, como é a BNT, por exemplo. Eu vou contar um pouquinho de história para vocês, para contextualizar, antes da gente entrar no tema mais específico. Bom, aqui a gente tem uma imagem da era medieval. Então, essa imagem é supostamente dos romanos, né? Dos soldados romanos. Nessa imagem são vários soldados, algumas pessoas, mulheres, homens, e é mais para a gente se situar no tempo. Nesse tempo, nessa época, os partos eram feitos por parteiras na residência das mães, né? Na residência do casal ou da mãe. E esse parto sempre era feito com a presença do pai. Então, a parteira ia até a residência, ela solicitava 2 baldes de água, né? 2 baldes de água limpa, e a partir do momento que ela realizava esse parto, antes de cortar o cordão umbilical, ela segurando a criança, ela tinha que analisar se essa criança iria se expressar, se os bracinhos, as perninhas, se ela ia chorar, se ela ia, enfim, se ela ia apresentar algum tipo de manifestação de normalidade, vamos dizer assim. Se ela se manifestasse, né, chorasse, mexesse os bracinhos, mexesse as perninhas, cortava-se o cordão umbilical, um dos baldes era usado para limpar essa criança, apresentava essa criança ao pai, que depois levaria até a mãe, e essa criança era considerada nascida. Se essa criança não se manifestasse, essa criança era, ou se manifestasse parcialmente, essa criança era afogada no outro balde. Essa criança não era considerada viva, ela era assassinada, né? E esse quadro ele se perpetuou por décadas, né? E até o advento da Igreja Católica, né? Onde essas parteiras já traziam um pouco mais de sensibilidade e mesmo na condição de algum tipo de deficiência, essa criança não era afogada e ela era levada por essa parteira. Ela não era considerada viva, mas ela era levada por essa parteira e ela passava a viver em guetos criados por essas parteiras ou por outros grupos. Então essa é uma das primeiras manifestações de segregação de pessoas com deficiência conhecidas na história. Esse quadro ele até se agravou por alguns anos porque mesmo se a criança ela apresentasse os sinais vitais, mas desenvolvesse uma deficiência na infância, essa família ainda tinha o direito de assassinar essa criança. E as práticas eram jogar de um penhasco ou colocar num cesto num rio, né? Então, essas crianças, mesmo se desenvolvesse com algum problema de mobilidade, eu vou fazer agora um parênteses. Hoje em dia a gente qualifica a pessoa com deficiência por deficiência física, onde a gente considera as pessoas com mobilidade reduzida, os amputados, os ostomizados, né? As pessoas com deficiência sensorial, as pessoas que são cegas ou de baixa visão, ou surdas, ou com problemas de audição, as pessoas com deficiências intelectuais ou mentais, onde a gente enquadra o autismo, a síndrome de Down, a esquizofrenia, enfim, e alguns outros tipos de transtornos. E as deficiências múltiplas, né, onde você pode
somar mais de uma deficiência, né? Surdo-cego, por exemplo, que tem um número alto no Brasil, e as doenças raras. As doenças raras, elas também podem trazer principalmente problemas de mobilidade, né, e problemas sensoriais, né? Tem um número elevado de doenças raras no mundo. Então, para isso se criou uma legislação. Então, se essa criança apresentasse qualquer uma dessas características, ela poderia ser assassinada. Isso é mais ou menos o que acontece também na lei da selva, né? Os animais também tendem a deixar para trás as crias que não conseguem ter autonomia. É assim com os leões, né? Principalmente com os felinos, né? Os índios tinham uma prática muito parecida com isso também. Se aquela criança, quando nascida, não pudesse se desenvolver de forma autônoma, eles também eram assassinados. Para a gente entender o nível de crueldade do ser humano, né, que felizmente tem mudado com os anos. Aqui eu trouxe um outro exemplo. É claro que a gente deve ter alguns exemplos intermediários, mas eu trago aqui as questões históricas mais relevantes. E essa questão histórica aqui ela é extremamente relevante. Tanto a Primeira Guerra quanto a Segunda Guerra Mundial, ela traz um requinte de crueldade do ser humano, e nesse caso, o nazismo foi o principal responsável, e eu não vou entrar no mérito, mas não eram só os judeus que eram assassinados ou levados ao campo de concentração. Eram os estrangeiros, principalmente as pessoas pretas, e as pessoas com deficiência também. Então, não eram só os judeus, né? O objetivo do nazismo era a raça ariana, né? Ou seja, o branco, né? Que não trouxesse nenhuma dessas características que eu mencionei anteriormente, né? Essa condição, ela começou a mudar um pouco, né? A primeira legislação internacional é de 1948, que é a Convenção dos Direitos Humanos da ONU, da qual o Brasil é signatário, né? Então, o Brasil assinou essa Convenção dos Direitos Humanos. Foi a primeira vez que começou a se elaborar e estabelecer um arcabouço legal para defender o direito, e principalmente nesse caso, o artigo 5 da Convenção dos Direitos da ONU é o direito de ir e vir. Então, todo ser humano tem o direito de ir e vir. E se a gente prestar atenção nessa imagem aí, a gente vai ver que para você subir ali no falatório, tem uma escada de cada lado, não tem nenhuma rampa. Então, mesmo em 1948, não se pensou no cadeirante, que é o que acontecia com o Congresso Nacional até bem poucos anos atrás, até a senadora Mara Gabrilli ser eleita senadora. Mas isso é só um exemplo de como a pessoa com deficiência ela é esquecida. Eu costumo dizer que ninguém faz um degrau para uma pessoa com mobilidade reduzida não entrar. Ela faz um degrau porque ela não pensou na pessoa com mobilidade reduzida. Bom, tudo que eu mencionei aí nada mais é do que preconceito, né? Então, além dos preconceitos, a gente tem o preconceito. O preconceito, né, que é uma palavra muito forte, muito pesada, ela varia e eu vou dar alguns exemplos aqui de preconceito. Bom, o da guerra, a gente já mencionou, é o antissemitismo, né? Mas ali não era só antissemitismo, né? Tinham outros preconceitos. Intolerância religiosa, né? Aqui no Brasil, que é um país extremamente diverso e que a gente tem inúmeras religiões evangélicas, né? Religiões de matrizes africanas, a gente sabe muito bem que há um preconceito muito grande, e isso é muito ruim para o desenvolvimento e para a cultura, principalmente para um país de dimensões continental como é o nosso, né, e que abre, né, as suas portas para todas as etnias. O racismo, né, que não necessariamente é só com a pessoa preta, o racismo
Acontece ao contrário também, e acontece em outras raças também. O classismo, né, que é um tipo de preconceito da classe social, né, relacionado à classe social. Se você não tem um bom poder aquisitivo, você sofre de um preconceito, que é o classismo. A gordofobia, que também é um preconceito que a gente tem ouvido falar bastante ultimamente, né? Isso é uma questão estética muito ruim, porque a questão do peso é uma coisa muito pessoal, né? Cada um se sente bem como como achar mais conveniente, e não cabe ao outro julgar pelo seu peso, né? Pela sua cor. A misoginia, né? Que também é muito comum, né? E a gente tem visto várias manifestações misóginas, né? E a misoginia é o preconceito com a mulher. A transfobia, né? Que é você não aceitar alguém que não se reconhece pelo seu sexo biológico. A homofobia, que é o preconceito com relação às pessoas homossexuais, e também é uma grande afronta, já que a orientação sexual cabe a cada um, não cabe a terceiros, né, julgamento, e aí não é uma questão de família ou de ideologia, mas sim uma questão de respeito ao próximo. A xenofobia, que é uma forma de preconceito de quem vem de fora de outros países ou de outro local. O sexismo, que também é uma via de mão dupla, né, que é um preconceito com relação ao sexo oposto. O etarismo, né, que hoje em dia se fala bastante também, que é com relação aos idosos, às pessoas de mais idade, né? E o capacitismo, da qual a gente vai tratar bastante aqui no tema, que é o preconceito com relação às pessoas com deficiência. Então a gente olha para uma pessoa cega, para uma pessoa surda ou para uma pessoa com mobilidade reduzida e não o enxerga como um consumidor qualquer. Enxerga como uma pessoa que não é capaz de executar as tarefas normais. A gente tem até a gente cometeu até um grande erro em 1988, na redação da Carta Magna, e através até do LOAS, né, da Lei Orgânica de Assistência Social, o Brasil criou um termo que era o portador de necessidades especiais. Esse portador de necessidades especiais era um grande guarda-chuva, onde abaixo desse guarda-chuva a gente tinha as pessoas com deficiência, que naquele momento eram chamados só de deficientes, né? Mas esse termo já foi inválido, incapaz, né? A gente já teve vários termos muito mais pesados e, na minha ótica, a gente tem evoluído muito com relação à terminologia, a como referir essas pessoas. E, para mim, o termo correto é pessoas. Eu estou me dirigindo a pessoas. A deficiência é um detalhe e a deficiência está nas estruturas, nas cidades e não está nas pessoas. O que a gente tem é diversidade, né? Diversidade na maneira de enxergar, na maneira de se comunicar, na maneira de se locomover. Tá? Então, o capacitismo é um preconceito. Aqui eu elenquei algumas dos tipos de deficiência, né, que geram o que a gente chama de CID, que é o Código Internacional da Doença, e que serve para várias questões. Servem para aquisição de um veículo com isenção, para quem é cadeirante, por exemplo, serve para o preenchimento da lei de cotas das empresas. Eu vou fazer um paralelo na questão da lei de cotas. A lei de cotas é uma lei de mais de 30 anos, ela faz 31 anos agora, e é uma lei que obriga as empresas a contratarem pessoas com deficiência para o seu quadro de funcionários. Então, eu vou fazer um resuminho da lei. As empresas com mais de 100 funcionários, de 101 a 200 funcionários, precisam contratar 2%. De 201 a 500, elas precisam ter 3% do seu quadro de pessoas com deficiência. De 501 a 1.000, 4%, e acima de 1.000, 5%. Qualquer número acima de 1.000, 5%.
Então, toda empresa precisa incluir, mas a inclusão ela precisa ser feita de uma forma humana, de uma forma consciente e não só para cumprir a legislação. Tem muita gente que contrata a pessoa com deficiência para ela ficar em casa. Hoje em dia, pós-pandemia, com a questão do home office, isso se acentuou, né? E isso não é inclusão. Se a pessoa não participar, se ela não socializar com os outros funcionários, se ela não está sendo incluída. Essa empresa está apenas cumprindo a cota. Tá? Então, aqui eu já expliquei os subgrupos, e nesses subgrupos aqui a gente tem algumas outras CIDs que eu acho que vale a pena a gente destacar. Surdo-cego, pessoas com nanismo, que até bem pouco tempo atrás nem entravam no censo, né? Pessoas com baixa visão, né? Então, a gente tem muita gente com baixa visão, não só o cego, né? Daltonismo, né? Que é um tipo de deficiência sensorial. Tá? Então, eu citei só alguns exemplos dos que não haviam sido ditos anteriormente. E vamos falar de números, né? Já que eu mencionei que entra uma questão econômica muito forte. Tá? Eu fiz um destaque para o Brasil, mas o Brasil está dentro desse contexto mundial que fala de 1 bilhão de pessoas com algum tipo de deficiência no mundo. Tá? Então, esses são dados da OMS, tá, gente? Não é, se não é um número suvacado, não. São dados da OMS, 1 bilhão de pessoas. Para uma população de 7 bilhões, como a população mundial, a gente está falando em 1/7 da população. O censo do IBGE de 2010 fala em 45 milhões. Esse censo ele traz alguns equívocos na minha ótica, né? Eu vou dar um exemplo. Se o recenseador chegou na sua casa e perguntou: você tem alguma dificuldade, média dificuldade ou dificuldade total de enxergar essa imagem? E o Patrick foi lá e respondeu: tenho. Ele já entra nesses 45 milhões aqui, tá? Por quê? Porque talvez ele precise do óculos, que é um recurso assistivo, para enxergar. E isso é um equívoco no senso de você enquadrar isso como uma pessoa com deficiência. Esse número ele sofreu uma releitura, né? Essa releitura foi agora em 2018, graças a uma auditoria americana interessantíssima. E hoje o dado já não é mais de 23%, a gente já fala em torno de 7%. Mas eu costumo dizer que não importa se é uma pessoa ou se é 1 bilhão de pessoas. A gente está falando de pessoas, de seres humanos, e a gente precisa enxergar essas pessoas da maneira com que elas recebam o respeito e as oportunidades, principalmente. Bom, antigamente se olhava para essas pessoas, eu não trago mais o primeiro símbolo que surgiu de pessoa com deficiência aqui, porque ele me traz um sentimento ruim, um sentimento de revolta e de ojeriza. Mas o primeiro símbolo, ele tinha um fundo preto, ele trazia uma imagem de uma pessoa parecida com essa imagem da esquerda, em branco, só que não tinha nem a cabeça da pessoa, para vocês terem uma ideia. Então, olhava-se só para a deficiência, naquela época que a gente já chamava de inválido, de incapaz. Né? Esse outro símbolo surgiu na Holanda, né? No final da década de 70, né? E era um símbolo para ser utilizado como exemplo para você reservar uma vaga ou um local na fila, né? E aí o exemplo, obviamente, era a cadeira de rodas, mas o destaque mais era na cadeira de rodas. Então a gente olhava a imagem e a gente tinha a impressão de que essa pessoa era passiva, robótica, dependente, né? Porque a gente imaginava que todo mundo tinha que entrar atrás da cadeira e empurrar essa cadeira para esse cara se locomover, né? E impotente até, impotente no sentido de não produzir, de não trabalhar, de não estudar. E hoje a gente sabe que a realidade é totalmente diferente, né? No final da década de 80, no concurso em Boston, lá perto da década de 90, alguns jovens, né, como vocês, criaram essa imagem e deram essa conotação mais dinâmica para a imagem, né? Ele seria mais capaz, mais ativo, mais independente, mais engajado, né? Vamos até usar um termo da moda que é empoderado, mas a sociedade
a comunidade de pessoa com deficiência é muito refratária a mudanças, né? Então, esse símbolo foi pouco utilizado. Depois, baseado nessa imagem, que é a imagem do homem vitruviano, né, que é uma imagem do Leonardo da Vinci, essa imagem, se a gente olhar bem para ela, a gente vai ver que ela, infelizmente, ela também traz um pouquinho de preconceito. É claro que não era essa a intenção do Leonardo da Vinci, que era um gênio, mas isso é a imagem de um homem branco, com as proporções ideais de membros, né, de braços, de perna, e dá para ver pela fisionomia e pelo tipo de cabelo que se trata de um homem com traços de pessoa branca. E esse seria a imagem que Leonardo da Vinci julgava como a imagem do homem perfeito, do homem ideal em todas as suas proporções. Por isso que ele deu esse dinamismo para essa imagem. Essa imagem serviu de base para essa imagem atual. Essa é a imagem atual que se usa para a pessoa com deficiência. A ONU e a Unicef, principalmente, têm um árduo trabalho para tentar tirar o preconceito, e eles conseguiram com essa imagem. Essa imagem, ela congrega todas as deficiências, mas é uma imagem de um ser humano. Quando a gente olha para essa imagem, a gente não vê uma cadeira de rodas ou uma bengala ou algo do gênero. A gente imagina algo próximo com um ser humano. Aliás, esse desenho poderia ser feito por mim pelo meu nível de capacidade de desenhar. Se tiver que desenhar um ser humano, provavelmente minha imagem vai ficar bem próxima a essa. Uma imagem muito simples, né? Muito clara, mas que realmente congrega todos os tipos de deficiência. Junto com essa imagem veio uma evolução da nomenclatura. Essa evolução da nomenclatura, ela mudou a palavra que naquele momento passava, era pessoa com deficiência, então ela veio como deficiente, portador de deficiência, e depois pessoa com deficiência. Colocou-se o termo pessoa na frente, né? E hoje a gente utiliza a diversidade funcional. O objetivo de usar a diversidade funcional é de colocar todas as pessoas num balaio só, né? Então, eu não estou segregando a pessoa com deficiência como eu segrego o homossexual, como eu segrego a pessoa preta. Eu estou enxergando ela como uma pessoa qualquer. E, de novo, voltando àquela nomenclatura que se usou lá atrás, em 1988, essas pessoas não têm necessidades especiais. Ela tem as mesmas necessidades que a gente, que é comer, beber, se relacionar, estudar, trabalhar. Então, isso não são necessidades especiais, são necessidades básicas, né? E um grande contingente, né, a grande maioria dessas pessoas tem essas necessidades que são básicas. E eu vou destacar a necessidade o direito de ir e vir. Tá? Então, Petrópolis, que é minha segunda casa, né? Vocês já devem ter percebido pelo meu sotaque que eu não sou petropolitano, né? Eu sou paulistano, mas estou em Petrópolis desde 2017. É uma cidade que tem muita história, tem muita coisa bonita. Infelizmente, sofreu muito nos últimos meses com as chuvas, mas Petrópolis tem problemas graves de acessibilidade, né? Tem uma ausência enorme de calçadas, né? Ruas mal pavimentadas, né? A legislação, o Código Brasileiro de Trânsito determina que toda vez que você pavimenta uma rua, ou seja, você cria um espaço para passar veículos, você é obrigado a dar segurança para o pedestre, segregando esse pedestre na calçada. Então, você tem que criar um espaço para circulação, que é conhecido como passeio público, né? Na minha cidade ele chama de calçada, mas é o passeio público. E aqui em Petrópolis a gente tem muitas ruas que só tem a passagem dos carros e não tem nem calçada. A gente tem ruas em que circulam ônibus e que você tem ponto de ônibus e também não tem calçada. Ou seja, o pedestre, o passageiro, ele desembarca e tem que andar pela rua correndo o risco de ser atropelado. Então imagine isso para quem é cadeirante ou para quem usa muleta, bengala, seja lá o que for. Bom, eu terminei a minha contextualização e agora eu gostaria de colocar um videozinho para vocês. Tomara que saia som aí. Vocês me sinalizam aí, Patrick, Silvana, se está saindo o som
do vídeo, porque eu sempre apanho da tecnologia. Você sabe o que é diversidade funcional? Só tá um pouco baixo, né? Omi, tenta descompartilhar e a hora que tu compartilhar de novo, aparece um checkbox no canto inferior esquerdo da tela. E aí tu escolhe que tu quer compartilhar o som também. Tá, então eu preciso parar a transmissão e voltar, correto? Isso. Então, Uhum. tá, só um minutinho. Eu ia sugerir bom dia, se não conseguir compartilhar, manda o link pra gente pelo chat e a gente vê por aqui qualquer coisa. Você deixa o vídeo passando e a gente vai assistindo. Não, tá bem baixinho. Tu achou o checkzinho aquele? Na sociedade, temos diferentes grupos que formam nossa diversidade. Diversidade étnica. Ó, eu pausei pelo seguinte, depois vocês vão ter o link dos vídeos, só que esses vídeos, eles são legendados, então o que está passando na o que está passando no áudio é exatamente o que está passando na tela, tá? Então eu vou seguir com o vídeo, pode ser? Isso é um exemplo de acessibilidade, tá, gente? Diversidade religiosa e muitas outras. Temos qualidades, defeitos, necessidades que são nossas diferenças individuais. Ou seja, diversidade se refere às diferenças entre as pessoas que escolheram consultas distintas, católicos e religiosos. As diferenças individuais são políticos que distinguem as pessoas entre si. E aqui a diversidade funcional. A funcionalidade das pessoas e suas interações com o espaço com todas as suas. Mas e a pessoa com deficiência? Você é deficiente? A deficiência inferioriza. As pessoas possuem diferenças funcionais. Deficiência, por que você tem mais dificuldade? Não tem. A sociedade que não está pronta para a diferença. Diferenças funcionais. Há pessoas que se movem de outra forma. Enxergam de outra maneira. Escutam de outro jeito. E é nosso dever trabalhar para que a diversidade funcional não seja obstáculo e que todos tenham as mesmas oportunidades e direitos. Eu vou aproveitar o gancho que esse vídeo era um vídeo do YouTube e vou dar mais um exemplo aqui para vocês. A gente todo mundo conhece um recurso que chama Closed Caption, né? Esse recurso ele capta o áudio, né?
quem não se atrapalhou com o controle remoto e colocou o close caption, o William Bonner, a Fátima Bernardes, escrevendo tudo na tela e a gente querendo assistir um monte de coisa escrita. Isso é um recurso de acessibilidade, né? Que o próprio YouTube traz também, né? Que são as legendas aqui que a gente pode ativar nas configurações, que elas são geradas automaticamente. Só para dar um exemplo. Depois a gente precisa revisitar aqui esse tema do som aí, porque no outro vídeo ele vai me fazer falta, tá, Silvana? De repente eu copio o link e passo para vocês, vocês passam para mim, talvez seria uma alternativa. Pode ser, pode passar o link. Tá. Bom, então vamos lá. De novo, a legislação nasceu com a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Vou fazer um paralelo agora. A gente fala muito de direito individual, de democracia, mas existe uma legislação mundial, né? Essa legislação mundial é uma legislação ética, né? A gente tem ouvido muito falar sobre essa questão da guerra na Rússia, atualmente, né, da Ucrânia, o que os governos estão tentando fazer é estabelecer sanções, já que a ética mundial está sendo ferida, porque estão matando inocentes, enfim. Então, a ONU tem esse papel aí, que é um papel de olhar para o mundo de uma forma mais democrática. E nós temos a nossa Carta Magna, né, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, que é de 1988, né, que é um documento muito legal, um documento interessantíssimo que todos deveriam ler, mesmo que não leiam profundamente, mas todos deveriam conhecer. É óbvio que eu não conheço outras constituições, mas eu já li e reli a Constituição brasileira e é um documento muito bem redigido. É muito interessante a gente perceber o quão o olhar é diverso para todos os temas, para a saúde, para a educação, para a moradia, né? Como é dividida as nossas obrigações e como é garantido os nossos direitos, né? A gente tem também uma instituição bem interessante, que é a ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Eu costumo dizer, infelizmente, que a gente tem uma ABNT, a gente tem uma associação brasileira que copia e cola todas as normas que são criadas na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, né? Mas, ok, é importante você diretrizar. Por que é importante você diretrizar? Porque não adianta eu obrigar você a fazer de um jeito e não te explicar como é que é esse jeito, né? Então, como é que eu falo para você, faça uma calçada na sua casa, na frente da sua casa, em que seja democrática, em que o cego, que o cadeirante, se eu não te explicar como é que é essa calçada, qual é a largura que essa calçada tem que ter, qual é a faixa de circulação, que tipo de pavimento que eu posso colocar. Veja bem, a gente está falando aí de passeio público, tá? Então, a calçada é um passeio público, é um local. Ali você não pode fazer o que você quiser, colocar uma árvore, colocar uma lixeira, tá? Aí, se você fizer isso, você está ferindo o direito de ir e vir, né? Então, é importante que haja uma legislação, e essa legislação, ela pensa sempre, uma diretrização, perdão, ela pensa sempre no meio ambiente, pensa na questão econômica, pensa na segurança e pensa principalmente na democratização. Por isso que a BNT é importante. A BNT tem uma comissão que chama CB40, que é uma comissão que só cuida de acessibilidade, né? São inúmeras normas de acessibilidade, principalmente falando de calçadas, de largura de porta, de formatação de banheiro e por aí vai. E a gente tem agora, desde 2015, a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, ela é derivada do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A gente tem uma característica interessante no Brasil, que a gente precisa mencionar, que é você criar um estatuto para que se cumpra a lei, que é uma redundância, né? Então, a gente não precisaria de um estatuto do idoso e do adolescente, já que a gente prevê na Constituição Federal e na Declaração dos Direitos Humanos que todo ser humano tem que ser respeitado. Então, a gente criou algumas legislações que são protecionistas, né?
e que fazem um trabalho que já estava pronto, que é um retrabalho. A Lei Brasileira de Inclusão veio para garantir os direitos da pessoa com deficiência, os direitos que já estavam assegurados em outras legislações, né? Essa LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né, que entrou em vigor em 2015, ela versa por vários temas. Eu vou dar só um exemplo para vocês, né? Na Carta Magna, em 1988, já existia uma obrigatoriedade que todos naquele tempo eram chamados de sítios de internet, né, que era a tradução equivocada de sites de internet, ou conteúdo, seja ele digital ou analógico, tivessem acessíveis para todos. Ou seja, tudo que você postar na internet, todo aplicativo que você criar, toda ferramenta que você fizer, independente do uso, se não é só para o seu uso individual, ele tem que trazer os recursos de acessibilidade. Tá? Isso está na legislação. E a LBI reforça isso. Qual é o problema, nesse caso da LBI, no caso dos sites e dos aplicativos? Não existe um órgão fiscalizador. O número de sites que a gente tem no mundo é uma coisa absurda. É absurda mesmo. São bilhões, para vocês terem uma ideia. E 0,89% do site e dos aplicativos trazem recursos de acessibilidade. Então, se a gente for olhar para aqueles 45 milhões de brasileiros lá, e desses 45 milhões, eu tenho 6 milhões de pessoas cegas, né, perdão, com baixa visão, 500 mil pessoas cegas, quase 9 milhões de pessoas surdas, né? 13 milhões de pessoas aproximadamente com mobilidade reduzida, que precisam navegar, às vezes, via TAB, né? E que, infelizmente, ficam de fora em função da falta de acessibilidade nos recursos. Tá? Eu mencionei o que a gente chama de deficiências visíveis, e aqui a gente tem as limitações que são invisíveis, que é o TDAH, transtorno de déficit de autismo e hiperatividade, transtorno de déficit nossa, deu branco agora. Vou pular e eu já volto aqui que me deu branco. Atenção. Déficit de atenção e hiperatividade. Muito obrigado. A disgrafia, né? A gente já deve ter visto a pessoa que escreve o E ao contrário ou 3 ao contrário, né? Isso é uma disgrafia. A dislexia, que é super comum, né? O daltonismo, né? Que também é comum. Existem N tipos de daltonismo. E o TEA, que é o transtorno do espectro autista, que eu estava confundindo com o TDAH. Aliás, o TDAH tem um filme que chama Como as Estrelas na Terra. Assistam esse filme, que é sensacional. É um filme indiano e que fala sobre o TDAH e ajuda a gente a entender muita coisa. O transtorno de espectro autista, né? Que hoje em dia cresceu muito a quantidade de pessoas autistas, né? E o diagnóstico que se dá é que isso ocorre por fatores externos, então todo esse estresse que a gente vive influencia no desenvolvimento dessas crianças, mas são crianças que são pessoas que têm a mesma condição que a gente tem, eles só enxergam o mundo de uma forma diferente, como é o caso do TDAH também. Isso daqui é um exemplo de legenda, né? Que, aliás, né? Aqui na legenda, a gente tenta traduzir o que é essa imagem. E é esse tipo de trabalho que a gente tem que fazer quando a gente estiver com imagens no nosso site. Eu vou ler essa legenda, né, para vocês, mas é uma imagem representando algumas limitações fisicamente imperceptíveis. Exemplo de texto alternativo, são 5 ilustrações de pessoas, o fundo azul, as pessoas em branco e por aí vai. Tá? Isso é um exemplo de descrição de imagem. Agora eu precisaria do áudio. Os universitários vão me ajudar aqui? Quer tentar te ligar? Ele já está tocando? Não, ainda não. Vamos tentar para ver? Tenta, porque pode ser um problema daquele vídeo específico. Se não, tu manda para mim o link no WhatsApp e eu passo por aqui. Tá bom.
Já tá tocando, né? Tá Não, tocando. não dá para ouvir. Manda para mim que eu abro aqui. É, aí eu preciso dos universitários aqui. Para de compartilhar primeiro, Ah, vai lá. facilitar. Isso. E aqui eu vou no chat, né? Pode ser no chat que eu pego aqui no chat. Isso. É Aí. mais fácil do que o WhatsApp. Ih, caramba. Copiei a legenda. É isso. E Peraí. aí, se eu não conseguir, eu tenho 180, não, 122 universitários para me ajudar. Acho que não, né? Não, Agora vai, dá um tempo para beberem água aí. Tu mandou no chat? Não, eu tô O clicando link aqui. que eu e o Matheus Reis a gente enviou é o link do vídeo que ele passou no YouTube. Aí, se você achar melhor compartilhar esse vídeo com a gente, assim, da sua tela, né, vamos dizer assim, ou a gente É, assiste o vídeo por fora. ah, Não, legal. calma aí. É esse daqui, Eu Matheus? vou, Esse. deixa Tá. Quem que vai passar então? A eu, Silvana? eu vou passar, só deixa eu ver se está certinho. É esse mesmo. Só um pouquinho, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Peraí. De novo. Aqui, quando a gente vai compartilhar no Zoom, aí aparece uma telinha mostrando qual a janela que eu quero compartilhar. E tem a opção de você marcar, compartilhar o áudio do computador. Muita gente pergunta se o estagiário da prefeitura é homem ou mulher. Pois é, hoje eu tô aqui para me apresentar e para dizer que na verdade eu sou um homem trans. Trans é a abreviação de transgênero. Uma pessoa trans é aquela que não se identifica com o gênero que nasceu. Por exemplo, quando eu nasci, me disseram que eu era menina. A questão é que eu não me identificava com o universo feminino e por conta disso me boicotei por muitos anos, silenciando a minha vivência. Isso não foi legal e me fez sofrer muito. Se você não é trans como eu, provavelmente você é uma pessoa cisgênero, ou seja, uma pessoa que se identifica com o gênero que nasceu. Uma pessoa cisgênero provavelmente não vai encontrar impedimento para se inserir no mercado de trabalho pelo simples fato de ser cis. Já para uma pessoa trans, conseguir um emprego ainda é um desafio, principalmente por conta do preconceito. A prova disso é que 90% das travestis e transexuais estão se prostituindo no Brasil para sobreviver. Outro grande problema é a saúde mental das pessoas trans, comprometida principalmente por conta da exclusão social. Uma consequência disso é que mais de 85% dos homens trans já pensaram em suicídio ou tentaram cometer o ato. É por isso que a gente precisa muito mais do que discutir. A gente precisa promover a inclusão para que o meu caso não seja uma exceção. Hoje sou um homem realizado e, além de estagiário de jornalismo, atuo como pesquisador na área de gênero e diversidade e sou militante da causa LGBT. Precisamos nos comprometer a fazer a diferença. Respeito não é favor, é direito. Respeite o direito do outro existir. 29 de janeiro, Dia da Visibilidade Trans. Prefeitura de Salvador, primeira capital do Brasil. Hoje eu tô aqui para... Agora deu certo. Agora apareceu o som bem direitinho, Vomir.
Almir? Acho que ele tá mutado aí. Quando você coloca um professor de educação física para falar de informática, dá nisso. Bom, vamos lá. Esse tema ele é tão relevante quanto polêmico, né? Mas também trata de respeito, trata de olhar o outro como um igual e respeitar. Numa sociedade muito conservadora, é difícil a gente falar sobre religião, sobre sexualidade, né, sobre orientação sexual, enfim, por aí vai. Então aqui eu também elenquei algumas palavras, né, e com destaque a orientação sexual, identidade de gênero, né, porque a gente também vai precisar olhar para isso na hora de construir as nossas soluções, que é olhar com respeito à orientação de cada um. Vamos ver se agora sai o videozinho, vai. Saulo, fazendo estudo que eu conheço. Amigo, desculpa, quem é o gerente aqui, hein? O gerente é ele ali, ó. Quem? É o rapaz ali, ó. Sim, mas tem um monte de gente ali. Sim, ele é o único que... Ele é... O menino ali é... Parou, Ele é aquele ali, ó. Almir. Segue meu braço aqui. Ele tá ali, eu tô apontando pra ele ali, ó. Ali, ó. Mas Tá como, lá. como que ele é? Como é que ele é? Ele é... Ué, ele é... Ele é moreno, né? Sim, mas todo mundo que tá ali é moreno. Sim, mas ele tá sorrindo. Mas tá todo mundo ali meio que sorrindo, né? Só para de sorrir, o pessoal sorri muito também. Ele tá ali, é o único que... Ele tá mais 3, 4 pra gente aqui, Sim, ó. mas ele tá perto de quem? Tá perto pô. Eita, rapaz. Ali do menino ali, do garoto. Quem? Coisinha ali, do coisa. Do coisa ali, do cabelo. Que tem cabelo ali, tá de cabelo. Desculpa, amigo, não tô entendendo, não. Tem gente ali, não tem um grupo? Sim, tem. Ele tá no grupo. Tá, mas tem uma galera lá, um monte de gente lá com ele. Ele tá com a galera dele. É isso aí, com todo mundo ali. Ele tá do lado Do homem ou da mulher? Meu Deus do céu, o que é aquilo? Aquilo ali é uma pessoa. Da pessoa alta, a pessoa do lado ali dele, que tá ali do lado dele. Tá difícil pra mim. Tá, nossa, se agora então tá difícil. O que é isso? É segregação? O que tá acontecendo, amigo? Vê o limão, vê o limão. Pá, e aí, tudo bem? Tá ótimo. Oh, meu Deus, e aí? Eita, tudo bem? Beleza, legal. Oi, não quer? Te vi me apontando ali. Contei pra ninguém. Tô aqui legal. Gosto muito de você. Bom, a principal mensagem que esse vídeo passa é na hora que o Fábio Porchat fala pessoas, né? A gente está falando de pessoas, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Eu vou falar agora sobre os 7 princípios do desenho universal. O desenho universal surgiu na Europa, na França especificamente, né? E o desenho universal ele serve como pauta para as questões de acessibilidade. Eu vou acelerar um pouquinho os princípios universais, porque eu queria entrar numa parte um pouco mais técnica, para que vocês não fiquem também entediados aqui. Vamos lá. Primeiro princípio universal. Uso equitativo. Ele deve poder ser utilizado por pessoas com diferentes habilidades ou capacidades. Esse aqui é um exemplo que eu adoro utilizar. Por quê? Porque existe o esporte, né, olímpico e o esporte paralímpico. Se você pegar um jogador de basquete paralímpico e um jogador de basquete normal, a diferença na quadra é nenhuma. A tabela está na mesma altura,
A bola é do Ah, mesmo fim de tamanho e semana. peso. A bola é do mesmo tamanho e peso. E a única coisa que difere são os atletas, que o paralímpico na cadeira de rodas e o que não é paralímpico normal. Então, isso é equitativo, né? Você fez um desenho que serve para todos esses públicos. Óbvio que se precisasse fazer alguma adaptação, essa adaptação seria feita. Mas isso é uma boa característica. O esporte paralímpico ele é relativamente novo, e se a gente for pensar na quantidade de pessoas com deficiências no Brasil, aliás, vamos fazer um exercício aqui, na quantidade de pessoas com diversidade funcional que a gente tem no Brasil, aliás, somos todos, né? Eu, a Silvana, o Patrick, a Luciana, a Aline, a Roberta, todos nós somos diversos funcionalmente. A gente teria, obviamente, uma performance muito melhor nos Jogos Olímpicos, porque a gente tem uma dificuldade absurda, né? Imagine um cadeirante morando no Alto do Tosete, ou no Mosela, ou no... Enfim, a dificuldade que esse cara passa, o quanto de exercício que se faz numa cadeira de rodas para um petropolitano, principalmente. Aqui tem um outro exemplo que eu também gosto bastante de utilizar, que é flexibilidade. O modelo tem que acomodar uma classe ampla de pessoas com diferentes gostos e habilidades, né? Então, imagine o que não é andar em Petrópolis ou em Paraty num salto escarpim ou numa sandália estileto ou numa plataforma, né? Realmente é um belo de um exercício. Mas essa diversidade, né, desde o tênis esportivo até o salto mais alto e mais complexo, ele mostra que o calçado tem que ter essa flexibilidade também. Esse exemplo é um dos exemplos também que eu gosto bastante, que ele deixa claro que o uso ele tem que ser simples, né, fácil de entender e de fácil aprender, como uma solução tecnológica. Se você abre um aplicativo e você fica procurando aonde logar, você fica procurando como esse aplicativo não levou em consideração o UX, né, a experiência do usuário, né, e ele precisa ser revisto. Então a gente tem que olhar para uma determinada imagem, para uma determinada aplicação ou até para um site e entender fácil quais são os caminhos que a gente tem que utilizar. As informações elas têm que estar perceptíveis, né, e tem que passar a mensagem. Nesse caso, a gente tem duas placas, uma indicando a faixa de travessia de pedestres, né? E a outra indicando aonde está essa faixa, apontando para essa faixa, né? Então, indicando que ali é uma travessia de pedestre, ou seja, eu preciso de diminuir aonde está essa faixa, né? Tanto para o pedestre que vai atravessar, né? Coincidentemente, essa imagem traz uma via sem calçada, então não adianta nada eu colocar uma faixa de pedestre e não ter calçada, né, na imagem, né? Isso foi feito propositalmente, né? E uma baixa tolerância ao erro. Então, eu não posso, por exemplo, colocar essa imagem no lugar onde eu não tenho uma faixa de pedestre, em que provavelmente o motorista não vai reduzir a velocidade, onde eu não tenho um semáforo, onde eu não tenho um ponto de travessia, que a gente pode trazer consequências graves aí. Então, o terceiro, quarto e o quinto princípios do desenho universal. Essa imagem é uma imagem interessante. Essa, não sei se vocês lembram, essa é a cerimônia de abertura, né, dos Jogos Paralímpicos, né, da qual eu tive a grata satisfação de ser voluntário, né? Eu estava lá nesse dia, chovia aos cântaros, né? Chovia muito nesse dia, né, no Maracanã. E o Clodoaldo Silva, que é um atleta paralímpico, estava carregando a pira, ele encaixou a pira na cadeira de rodas e ele subiu aí, isso daí era uma escada, essa escada ela se abriu e surgiu essa rampa no meio. Isso é um desenho arquitetônico que foi utilizado pela primeira vez em Toronto, num parque, né? Foi uma forma de democratizar o uso desse parque, né? Então esse parque fica na parte de cima, né? Então você tem a rua embaixo, o parque está na parte de cima e eles criaram essa escada para o uso da cadeira de rodas e replicou-se isso na cerimônia de abertura.
Infelizmente, na cerimônia, eles, apesar do Clodoaldo ter chegado lá em cima, ter acendido a pira, esse desenho estava fora dos padrões da BNT. Ele tinha que ter um platô para descansar, a inclinação tinha que ser menor, né? Mas, enfim, cumpriu o papel para um atleta paralímpico. Se fosse um outro cadeirante qualquer, numa condição física inferior, provavelmente não chegaria lá em cima. Bom, tamanho adequado, apropriado para sua aproximação, uso e alcance. Né? Um esforço físico tem que ser o mínimo possível. Não foi o que a gente viu aí com o Clodoaldo, né? Mas o cara é um touro, ele é muito forte, né? Aliás, assim, um grande amigo, um cara que talvez um dos maiores heróis brasileiros aí. É um cara que já ganhou inúmeras medalhas aí. E quem sabe a gente traz um dia ele aí no programa de residência de software para falar com vocês. Bom, deve poder ser usado de forma eficaz, de maneira confortável e no mínimo de fadiga. Então, de novo, não é uma crítica à rampa, mas na hora de desenhar a gente tem que pensar em tudo isso. Tá? Vou usar um outro exemplozinho aqui. Eu sei que eu estou abusando do humor, né? Mas só para a gente trazer como referência. Boa tarde, posso te ajudar? Eita, é surdo. Qual pão você quer? Qual? Pão, pão. Qual que você quer? Pão. Esse mesmo? Mas qual o tamanho? 15 ou 30? Gente, alguém sabe falar com surdo aqui? Eu tô perdido. Opa, surdo, deixa comigo. Você sabe falar com surdo? Sei, ó, bom, claro, vamos. Ele já escolheu o pão, eu quero saber se é de 15 ou 30. O pão, o tamanho, é o de 15, o pequenininho, ou de 30, o maiorzinho, qual que você quer? Ó, 15, ok, 15, aqui. Dentro do pão, dentro. O quê? Ok. Você entendeu o que ele falou? Entendi, atum. Caraca. O lanche, você quer quente ou frio? Frio, ok. Lanche frio, ele quer frio mesmo. Salada, quer salada? Gosta de salada? Tudo, bota tudo, salada, tudo. Quer tudo. Molho, molho. Ok. Você entendeu? Claro que entendi. Barbecue. Barbecue. Prontinho. Aqui seu lanche, moço. Vem pra cá, pode vir aqui, ó. Aqui, viu? Você vai pagar em dinheiro ou cartão? Aqui, ó, em dinheiro. Vai pagar em dinheiro? Cartão? É cartão? Você vai pagar cartão? Cheque. Dinheiro, cartão, cheque. Deu 13 reais. 13. Ó, é seu. Pode deixar que eu pago, tá? Eu vou pagar, pode deixar. É pra você, tá? De nada. Pode ir embora, viu? De nada. O que tem? Boa tarde, pode ajudar? Eita. O legal dessa imagem no final é que vocês viram a colocação da legenda, né? A legenda tinha que estar no vídeo inteiro, né? Então, toda vez que a gente for fazer um vídeo, a gente tem que colocar no vídeo inteiro e não só na parte do áudio.
Eu trouxe esse quadro para vocês aqui, porque essa semana, inclusive, a gente estava discutindo algumas questões aqui. Mas a gente não vai discutir a complexidade desse quadro, a gente só vai discutir uma coisa. Primeiro, sexo biológico, masculino, feminino ou intersexo, né? Existem pessoas que nascem com características masculinas e femininas, né? Então, é o hermafroditismo, né? Expressão de gênero, homem, mulher e não binário. Identidade de gênero, cisgênero, que são os que a gente já mencionou anteriormente, o masculino e o feminino, e o transexual. E orientação sexual, heterossexual, homossexual, bissexual, assexuado, né? E por aí vai. E aí toda essa outra gama. Então, quando se criar um formulário, é importante você perguntar o sexo biológico, masculino, feminino, ou opção de outro, né? E não desejo informar, né? Ou intersexo, se a pessoa se assumir como um hermafrodita. Uma outra coisa que é importante a gente entender é que a legislação brasileira já permite também o nome social, tá? Então eu posso não me identificar como homem e adotar um nome feminino, e a legislação brasileira permite isso. Então a gente tem que respeitar e tem que abrir o espaço para o nome social também. É só o que eu vou falar sobre o tema, né? Primeiro que eu não sou um especialista do tema, mas eu acho importante a gente ter essa preocupação porque é uma preocupação relevante. E agora eu volto aqui ao nosso tema principal, que é a questão da acessibilidade. Nesse link aqui, a gente tem uma cartilha que se chama WCAG 2.1, que é uma legislação mundial em que diretriza. Mas eu vou exemplificar, eu vou colocar para vocês só os 5 principais itens de acessibilidade, que eu chamo de itens principais. O primeiro, a navegação via tab, né? Então, os seus menus e os seus submenus, eles têm que ser navegáveis via tab. E o que é navegar via tab? É você ter uma hierarquia dessa estrutura, principalmente do menu e dos submenus e dos textos principais, e toda vez que você apertar a tecla tab, né, principalmente para quem usa outros tipos de ferramenta, e eu não vou me aprofundar nisso, mas quando a gente revisitar esse tema lá na frente, eu posso explicar para vocês como é que funciona um leitor de tela, e como é que funciona alguns outros recursos. Então, existe uma legislação, uma diretriz, perdão, que é o WCAG 2.1. Então, vai chegar o dia que todos os sites e os aplicativos vão ser obrigados a usar acessibilidade. Na verdade, já são obrigados, é que não cumpre porque não tem ninguém vistoriando isso. O Google flertou, há alguns anos atrás, de só trazer na sua busca os sites que trouxessem acessibilidade. Quando ele descobriu que menos de 1% desses sites tinham acessibilidade, ele falou, opa, meus anunciantes estão nos outros 99,11%, 0,11%, então é melhor eu mudar a minha estratégia. E aí ele declinou na ideia. Mas hoje, o WordPress, por exemplo, tem excelentes plugins de acessibilidade, o Android traz vários recursos de acessibilidade, todos os navegadores trazem acessibilidade. Microsoft tem um pacote de ferramenta de acessibilidade para o Word, para o PowerPoint, para o Excel, que são excelentes. Eles só precisam ser visitados periodicamente, porque às vezes a gente esquece de fazer, tá? Então, isso é determinado também pelo W3C, né, que é um consórcio que rege a internet. Eu trouxe aqui alguns símbolos de acessibilidade. Eu trouxe só alguns, tá, gente? Existem N símbolos de acessibilidade. O símbolo que se usa para vaga reservada para veículo é esse símbolo aí nas 3 aplicações que o Manual de Boas Práticas exige, tá? Azul e branco, preto com fundo branco e branco para o fundo preto. Essas opções, obviamente, são opções que a gente chama de opções monocromáticas. O da deficiência visual, na verdade, isso não reflete a deficiência visual como um todo, e só quem usa bengala. Aliás, a gente tem 3 tipos de bengala, né? A bengala branca, a bengala verde e a bengala vermelha, né? Uma representa o
o cego total, o outro só baixa visão, né? E a outra o surdo cego. Símbolo de audiodescrição, né? Que é esse AD, o símbolo do cão-guia, símbolo de Braille, baixa visão e por aí vai. Esse material vai estar disponível para vocês, se vocês quiserem visitar esse tema, é interessante a gente entender. Hoje em dia a gente tem até símbolos do nanismo e o símbolo da pessoa ostomizada. Tá? Vão surgindo símbolos a cada ano, é uma questão de identidade mesmo, o nanismo fez questão de criar um símbolo próprio, né? E inclusive com uma data comemorativa própria, que, se não me engano, é dia 22 de outubro, que é o Dia Nacional do Nanismo. Tá? Eu quase certeza que é esse dia. Isso daqui é uma regra de contraste, que é fundamental a gente aplicar na hora de desenvolver as nossas soluções, né? Se vocês prestarem bastante atenção nessa imagem, né, que são duas taças, uma está com fundo preto e outra com fundo branco, né? Cada uma consegue trazer um destaque maior. A taça com o fundo branco, né, com a imagem mais clara, ela me traz mais detalhes. Porém, o fundo preto, ele cansa muito menos a vista, porque quando você usa o que a gente chama agora de modo noturno, né, que aliás todo mundo tem hoje, o WhatsApp tem modo noturno, o Facebook tem, Instagram tem, todo mundo hoje adota o modo noturno, e o modo noturno ele é muito mais confortável para a nossa visão, né? E se a gente for pensar nesse contingente aí de 6,5 milhões só de cego e baixa visão, e se a gente incluir aí quem tem visão monocular, quem é daltônico, a gente torna maior ainda a importância da gente aplicar essas regras. A gente tem aqui também uma tabela que é um prisma de contraste, tá? Então, o oposto desse prisma sempre é o que contrasta melhor com a cor. É uma tabela que vale a pena revisitar também. Eu também deixei o link na apresentação para vocês entenderem como aplicar a regra de contraste. Tá? Então, é muito importante a gente usar a regra de contraste, porque você está facilitando a visão de muita gente. Trouxe aqui um exemplo de regra de contraste, e além desse exemplo de regra de contraste, eu vou mostrar uma outra coisa para vocês. Deixa eu tirar daqui da frente. O PowerPoint tem um recurso que se chama tecla Alt. Tá? A tecla Alt, o que ele me propicia? Ele me propicia de eu jogar um texto alternativo para o leitor de tela. Tá? E eu posso fazer uma revisão dos meus recursos de acessibilidade, que está aqui, tá? Da minha apresentação inteira, só acionando a revisão do texto através da acessibilidade. Tá? O texto alternativo, deixa eu ver se eu consigo visitar o meu texto alternativo aqui. Eu coloquei aqui um texto alternativo para vocês. Né? Opa, um erro de português, não. Vamos lá. Essa imagem eu coloquei como texto alternativa. Diversos guarda-chuvas, né? De novo eu errei aqui, a pressa diversos guarda-chuvas na cor preta, abertos e alinhados horizontalmente. Entre eles, há um guarda-chuva na cor verde-limão, quase no centro da imagem. Esse texto, quando interpretado por um leitor de tela, ou seja, uma pessoa 100% cega, ela vai clicar nessa imagem e ela vai ter uma tradução uma interpretação desse texto com o seu leitor de tela. Tá? Então, esse é um recurso imprescindível da gente utilizar. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Opa! Ao vivo é assim.
Apanhando de novo. Apresentação do slide atual. Essa é uma outra aplicação de regra de contraste. Essa apresentação de regra de contraste, ela é utilizada para exames. Então, quem já foi fazer um exame com contraste, em que alguém te aplica na veia um contraste ou te faz tomar um líquido, esse é o efeito que o contraste traz para que você enxergue essa imagem e interprete essa imagem. Então, a aplicação da regra de contraste, ela serve para várias questões e não só para as aplicações. É interessante quando você colocar um vídeo na sua aplicação ou no seu site ou na sua aplicação mobile, você utilizar algum plugin de acessibilidade. Esse é um exemplo de plugin que se chama HandTalk. A gente tem um outro plugin gratuito que se chama VLibras, e eu vou mostrar para vocês um exemplo desse plugin operando, tá? Se é que eu não vou apanhar do computador aqui de novo. Aldima não. Não, esse é o plugin do HandTalk, tá? Ele vai carregar aqui. O que é interessante, que a gente precisa saber sobre isso, sobre esses tipos de plugin. Por que o plugin de Libras é importante para o surdo? Porque a gente tem, no Brasil, algumas escolas só que são bilíngues. Então, a Libra, que é a língua brasileira de sinais, né, ela é ensinada assim como o português é ensinado, mas nem todas as escolas para surdos se ensina a Libras e o português. Então, muitas pessoas surdas só se comunicam por Libras. Então, elas não leem, né? Então, aqui é um exemplo, ó. Eu cliquei no HandTalk, né, no plugin, no avatar, e ele vai ler o que está escrito aqui, ó. Ele vai interpretar aqui, ó. Esse site, parará, parará. Então, esse é um exemplo de um plugin de acessibilidade que é o HandTalk. Essa ferramenta é paga, mas a gente tem uma ferramenta gratuita que se chama VLibras, que também é bem interessante. Eu vou mostrar um outro exemplo de plugin de acessibilidade para vocês, que é o Aldima. Tá? O Aldima, ele lê o texto, né, em áudio. Isso é bom também para as pessoas que são meio dislexas também, né? Ou que tem preguiça de ler também, né? Ouvir, às vezes, é melhor até do que ler. Então, esse é um exemplo do Aldima. Aldima, inclusão digital com áudio. Nascida na Itália, Silvia Rossi, 81 anos, chegou ao Brasil ainda pequena. Esse exemplo do Aldima a gente encontra hoje em dia em vários portais de notícias. O UOL tem, a Folha tem. Então você tem a notícia e tem o plugin do Aldima. Deixa eu ver se eu tenho mais algum recurso aqui. Bom, eu vou apresentar só esses, né? Mas a gente tem outros que são relevantes. Quais mais são relevantes? Não são plugins, mas são formas de vocês escreverem o código de vocês. Você tem que contemplar ampliação de fonte, né? Porque nem todo mundo gosta ou se sente à vontade de utilizar óculos, então costuma ampliar a fonte para poder ler, né? No meu celular mesmo, o WhatsApp tem uma letra enorme, porque às vezes eu estou olhando sem o óculos, eu preciso enxergar. E, como eu falei anteriormente, a aplicação das regras de contraste. Então, essas são as regras básicas para acessibilidade. Então, Aldima, HandTalk, né, que é um plugin, e como eu já mencionei anteriormente, quem traz um pacote enorme de soluções de acessibilidade, de plugin de acessibilidade, é o WordPress, que tem um pacote que é o WP Accessibility. Então, ele traz aí vários plugins, ou seja, você não precisa nem perder tempo escrevendo linha de código, você só precisa aplicar esse plugin. Tá?
Mais um videozinho, que a gente já está caminhando para o final. Esse vídeo é um vídeo que fala sobre inclusão e sobre diversidade. É um vídeo bem legal. Você não pode usar isso para pintar. Ah, por quê? Porque esse é de escrever. Mas não é lápis? É, mas escrever é escrever, pintar é pintar. Mas não tem lápis de cor dessa cor. Eu escrevi meu nome com lápis cor-de-rosa. Não pode? Pode, mas ele não foi feito para isso. Aí chega, vai. Tabata, tá na hora de ir pra escola, guarda isso. Não, esse não pode pôr aí. Esse vai no estojo. Ah, por quê? Porque esse é diferente. Você não escreveu com rosa? Mas o rosa é diferente. Guarda logo tudo isso que você já tá atrasado. Bom, vou deixar uma mensagem, né? A educação é a arma, né? Já que a gente tem falado de guerra, tem falado de muita coisa ruim, mas é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Vocês fazem parte dessa história, vocês estão numa jornada muito enriquecedora, que é o programa de residência de software. Eu costumo brincar, eu não venho da área de tecnologia, mas vocês são capazes de fazer magia com o trabalho de vocês. Eu espero que dentro dessa magia que vocês vão aplicar quando terminar o programa de residência de software, vocês lembrem que essa magia tem que ser para todos os gêneros, para todas as pessoas, e respeitem a diversidade, porque é fundamental que a gente olhe para o mundo de uma forma mais carinhosa, principalmente mais democrática, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui em pleno sábado, nos ouvindo. Eu fico muito feliz com a presença de vocês e agradeço muito o Serratec pelo convite e estou à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigada pela palestra, excelente, né? Como sempre. E para o Serratec é muito importante trazer esse tema, né? É um tema que acaba, de certa forma, provocando alguma polêmica. A gente sempre tem questões no chat que a gente tem que amenizar e moderar, né? E o que eu queria, antes de passar a palavra, né, e abrir o espaço para as perguntas, eu queria dizer que, assim, o ser humano, o cérebro humano, né, ele tem essa necessidade de classificar, né, e esse último vídeo aí, a sacanagem que o Valmir coloca, eu já assisti umas 5 vezes, mas eu sempre choro. Aí chego na hora de falar, já estou com o meu olho meio marejado. Mas é sobre isso, né, a gente tem necessidade de classificar as coisas, né, por uma forma de organização. É perigoso, não é perigoso? Está quente, está frio? E a gente faz isso o tempo todo sem perceber, né? E acaba que esse funcionamento do nosso cérebro acaba fazendo com que a gente tenha preconceitos, né? Que sejam eles conscientes ou inconscientes. E eu tenho certeza que mesmo o Valmir, que é uma pessoa que está mergulhada aí nesse meio e tem essa empatia toda, né? Com todo tipo de diversidade, hora ou outra cai nesse lugar de preconceito, né? Seja olhar para uma pessoa. Ontem, por exemplo, meu pai me consultou: esse vídeo aqui é fake ou é verdade? E eu mesma me peguei numa situação dessa, olhei para a roupa da pessoa e pensei, não está muito confiável. E daí eu mesma, né, como eu sou atenta a isso, pensei, poxa, estou sendo preconceituosa. Então, assim, quando a gente passa a conversar sobre isso,
a gente começa a ter mais consciência, né, de onde a gente falha, e ainda assim a gente vai continuar tendo, né? Então a gente tem que ter consciência que a gente vai continuar tendo preconceito era outra. E aí o que eu queria colocar aqui antes de abrir o espaço para vocês é que quando a gente traz um assunto, né, para o diálogo, a gente tem que ter o cuidado de pensar qual que é o nosso objetivo, né? O diálogo é uma forma de construção, né? O nosso objetivo é ter razão? Será que é isso que a gente quer, né? Nosso objetivo é impor o nosso ponto de vista para as outras pessoas, querer convencer elas do que a gente pensa? Ou a gente vai abrir um diálogo para ouvir o ponto de vista do outro e, com todos os pontos de vista diferentes, buscar a verdade e, com a verdade, partir para a solução dos problemas que a gente tem, né? Então, convido aí aos que quiserem participar que pensem nisso antes de se pronunciar. Estamos todos aqui em busca de melhorias, né, para todos os seres humanos. E muito obrigado, Valmir, por mais uma vez trazer esse tema aí que é polêmico, é necessário e nos faz evoluir, né? E assim, antes de abrir então para o Patrick, que levantou a mão, eu queria completar assim que na área de vocês, mais do que qualquer outra, né, a humanidade caminha aí para uma digitalização, né? Então tudo é online, preciso de serviço do governo é online, preciso acessar uma informação é online, a gente já fala em metaverso, então assim, mais do que nunca a gente precisa pensar em incluir as pessoas, né? E outra coisa, a população do mundo está envelhecendo, a gente vai envelhecer e com o envelhecimento também começam algumas restrições, né, de audição, visão, então, assim, eu acho muito importante que vocês, durante o desenvolvimento da carreira de vocês, estejam atentos a isso, né, para que todos possam acessar aí as soluções que vocês desenvolverem, né. Então, muito obrigada, Valmir, mais uma vez aí por essa sua palestra, que é excelente, parabéns. E aí, queria abrir espaço, então, para o Patrick, que está com a mão levantada, e convido os outros que tiverem perguntas, a gente ainda tem 20 minutos, né? Pode falar, Patrick. Bom dia, queria agradecer aí ao Valmir por trazer esse assunto, o Serratec, porque realmente, refletindo aqui com a palestra do Valmir, é algo que muitas das vezes a gente ingressa nessa área e talvez a gente só fosse ter contato com isso primeiramente, talvez por uma obrigação de alguma empresa. E aqui na nossa formação, né, enquanto a gente está sendo formado como programadores, ele já incute isso na gente. E eu queria compartilhar com a galera, porque eu achei aqui uma playlist voltada para desenvolvedores que trazem essas ferramentas de acessibilidade, tanto para a parte de sites e tudo mais. Então, eu vou botar 2 links ali no chat. Uma palestrante mesmo, desenvolvedora, que faz uma palestra ali de 30 minutos falando sobre isso, e uma playlist com várias ferramentas e tal. Igual ele falou, plugins e coisas de extensões, coisas assim, que na hora de você desenvolver um site ou uma linguagem, alguma coisa, você já traz isso incutido, né, preocupado já com a acessibilidade. É isso, agradecer e compartilhar isso com a galera. Eu vou botar os links ali no chat. Legal, obrigada, Patrick. Coloca ali que depois a gente também compartilha lá no Classroom para vocês poderem acessar novamente outras vezes. Algumas coisas, né, dessa parte de acessibilidade, vocês vão ver, principalmente quando entrarem na parte de front-end essencial, que são muito simples, é um cuidado, né, de botar uma descrição na imagem, como o Valmir estava mostrando ali na apresentação, de coisas simples mesmo, né, cuidar na navegação via tab, que vocês, adquirindo esse hábito desde o começo, fica uma coisa natural, né? Como respirar e andar e dirigir, esse tipo de coisa que a gente automatiza com o tempo, né? Então, é bacana que vocês já aprendam pensando nisso, que fica mais fácil depois ao longo do caminho. Não temos mais perguntas? Ah, não, tem. O Vinícius é só porque não está com a câmera aberta e eu não vi a mãozinha, mas está aqui, o Vinícius Pires é o próximo da lista. Bom dia, Valmir. Bom dia, Silvana. Estão me escutando? Vamos. Então, Sim. minha pergunta é mais para o Valmir. Valmir, quando eu chamo algum amigo meu de gordo, mas assim, sem ofender, no sentido da brincadeira, e ele entende que eu estou brincando, não estou querendo ofender ele, isso é homofobia, gordofobia?
Putz, infelizmente é. Mas, na verdade, assim, o que a gente precisa entender é o seguinte, eu acho que as pequenas práticas, elas precisam ser adotadas para que a gente tenha algum reflexo na sociedade, né? É claro, é o seu amigo, você tem essa liberdade. O que eu acho que a gente não deve fazer é rotular as pessoas, entendeu? E eu acho que, infelizmente, é um rótulo. É o baixinho, o gordo, o magrinho. Infelizmente, é uma manifestação. Ontem eu estava debatendo isso com uma amiga minha, e que ela tem um casal de amigos, toda hora ela fala, o meu amigo viado, o meu amigo viado. E eu falo para ela, olha, ele é só o seu amigo, né? Você não precisa enfatizar. Ah, mas ele é meu amigo, a gente se dá super bem e eu falo assim toda hora. Mas, às vezes, a gente traz na nossa fala um pouco do preconceito, infelizmente. Entendo que você fala com seu amigo, ele provavelmente te deu a liberdade, é que às vezes a coisa machuca lá dentro, se a pessoa não é bem resolvida com relação ao peso dela, e ela, obviamente, não vai falar para você. Eu sou contra todos os tipos de rótulos, mas essa é só a minha opinião. Então tá bom, obrigado. Naquele vídeo do Porta dos Fundos, né, traz um pouco disso, né? Porque também, assim, ao mesmo tempo, tu não pode nem descrever a pessoa, vai dizer, o baixinho, o gordo, né? Como é que tu diz que é aquela pessoa? Você sabe que é interessante, Silvana, você ter mencionado o vídeo, porque, por exemplo, a palavra não, ela é extremamente combatida pela comunidade de pessoas com nanismo, né? Pelo cunho pejorativo, né? E a gente teve até uma polêmica até um tempo atrás, que era a história, você tem que receber salário de anão, né? Então, assim, como se uma pessoa com nanismo não pudesse receber um salário digno. Então, são algumas analogias que trazem um cunho pejorativo. Eu entendo totalmente o posicionamento do Vinícius. É meu amigo, a gente tem liberdade. Ele me chama de magrelo também, provavelmente, né? Então, mas é muito mais da gente combater algo cultural, né? Que a mulher sofreu muito com isso, né? E se a gente fala de igualdade, a gente precisa trabalhar isso. Então, quando o Fábio Porchat não sabe como se dirigir a um cadeirante, ou uma pessoa preta, ou uma pessoa com nanismo, é como a maioria das pessoas não sabe se comportar. Mas a gente aprendeu essa terminologia de uma forma equivocada, infelizmente, de uma forma pejorativa. Silvana, acho que travou. Um problema da Silvana. Eu estava achando que era eu, porque como eu vi a imagem congelada. Não, acho que acho que o Matheus também tem uma pergunta e o Tarcísio também, né? Quem vai? Vamos por ordem alfabética, vai. Matheus. Bom dia a todo mundo que está aí com a gente. Valmir, parabéns pela tua palestra. Eu acredito que é para enriquecer mesmo a gente como pessoa, como desenvolvedor, enfim. É uma coisa que porque eu não olhei o chat, eu nem vi o que estava acontecendo lá. Se tem uma coisa que eu aprendi assim, e tem me ajudado muito a ter mais empatia, nunca abrir brecha para o descaso assim, a respeito de qualquer que seja a reclamação feita. Então, assim, o mundo é muito grande, nós não somos onipresentes para dizer que não há esse tipo de preconceito, não há esse tipo de segregação, não há esse tipo... Meu amigo, se houver entendeu? Existe isso. Então, eu levo muito isso para mim, porque a gente não conhece todo mundo, a gente não sabe a realidade de todo mundo, a gente não sabe o que a pessoa está pensando, nem sabe o que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Então, independente do preconceito, independente se é racismo, se é de cor, disso ou daquilo, cara, se existe existe. Então, assim, não existe isso, não existe aquilo. Eu acho isso primeiro, eu acho falta de empatia, mas eu também acho isso
uma falta de noção de realidade, porque, amigo, se não somos nós para falarmos assim das que a gente não sabe e onde a gente não está. Então, assim, no final das contas, parabéns aí, Valmir. E assim, eu quero crescer muito como ser humano ainda. Tem muita coisa que eu preciso aprender. Algumas coisas eu olho assim, às vezes eu não consigo concordar, ou às vezes eu não consigo nem pensar, no sentido de, pô, isso ainda não entrou na minha cabeça. Mas eu acredito que é um processo e que, assim, sem hipocrisia nenhuma, eu só acredito que se é para melhorar, a gente tem que melhorar, certo? Então, com respeito, amor ao próximo e tudo que a gente puder fazer para melhorar, independente de qualquer coisa, esse descaso com a realidade dos outros é uma coisa que acho que a gente precisa melhorar mesmo. Mas, enfim, bom dia para todo mundo e é isso. Parabéns aí, Valmir, mais uma vez. Bom, obrigado, Matheus. E sobre a sua colocação, eu também não quero gerar nenhum tipo de polêmica, mas o preconceito matou milhões de pessoas e continua matando. Então, enquanto estiverem vidas sendo ceifadas em função do preconceito, como aconteceu sim nos Estados Unidos, já aconteceu no Brasil e aconteceu em outros lugares, não importa se é um caso ou se é 1 milhão de casos, o preconceito sim existe, infelizmente, e a gente tem que tentar reverter isso e não polemizar ou discutir. Acho que o importante é só a gente se comportar diferente. Então, não apresentando preconceito com ninguém. Tarcísio? Tarcísio, levantou a mão, tá aí? Bom dia. Bom dia. Valmir, eu agradeço, né, por essa palestra que você deu. Quando a gente fala de acessibilidade, né, a gente sempre vai tocar no âmbito do preconceito, e isso é um assunto muito polêmico, né? Até como o Matheus falou, assim, se a gente não sofre de alguma coisa, a gente não vai querer que essa coisa mude, né? E isso é um pouco de... A gente não vai perceber que outras pessoas estão sofrendo. Isso é realmente uma falta de empatia, né? Trazendo um dado aqui que o meu TCC foi justamente sobre gestão da diversidade, né? E o resultado que ela traz para as empresas que aplicam essa gestão. E, claro, vão ter muitas dificuldades de implementar uma equipe diversa, mas até esse pouco de residência que a gente já teve, a gente já viu um pouquinho disso, que é o quê? Várias visões diferentes vão trazer melhores resultados. Às vezes, você codificando, você vai ter um problema, mas 2 pessoas, 3 pessoas, elas vão olhar outra coisa, elas vão ver uma coisinha que está errada ali, outra ali, então vai sair desse foco, né? E até sobre o autismo, né? O meu trabalho foi em 2017. A empresa existe um site que é o Diversity Inc. Ele categoriza, né, as empresas que trabalham com diversidade. Em 2007, a primeira empresa foi a Ernst Young. E até falando sobre autismo, nesse ano, em 2016, ela implementou um programa para trazer pessoas com grau de autismo para formar uma equipe unicamente de pessoas com autismo. E assim, a taxa de análise de dados de produtividade, de qualidade, aumentou na empresa. Então a gente vê assim, pessoas que há muito tempo atrás seriam pessoas, muito entre aspas, né, anormais, como hoje em dia elas conseguem não só espaço no mercado de trabalho, mas trazer benefícios para a empresa. Então, assim, uma equipe diversa, que eu acho que seria o meu ponto, a gente tem que produzir produtos para a diversidade, mas é importante que a gente tenha uma equipe diversa para isso. Porque, claro, eu posso tentar entender como uma mulher se sente com preconceito, mas uma mulher vai saber muito mais que isso. Então, ela vai conseguir produzir um produto para uma mulher muito melhor do que eu. Assim como eu vou ter uma visão diferente dessa mulher e vou trazer mais benefícios. Então, a gente participar de equipes diversas profissionalmente vai ser melhor, vai ser muito difícil, claro, mas é justamente isso também, vai ajudar as pessoas a crescerem, né, individualmente. A gente vai trazer um pouco desse diálogo individual e acho que isso, né, vai ajudar a gente a tentar ter um pouquinho mais de empatia, né. Perfeito, Tarcísio. Aliás, essa é a visão do CEO do Google, né? A gente não está falando de uma empresa qualquer, mas o que o CEO do Google fala é que quanto mais diverso for a equipe, mais soluções democráticas ele vai capaz de trazer. Então, uma empresa chegar onde chegou com esse pensamento não foi à toa, né? Não deve estar errado. Vamos lá, Raíssa. Raíssa, né? Oi, Valmir.
Bom dia. Primeiramente, muito obrigada pela sua palestra, foi muito interessante. Eu queria fazer um comentário de uma coisa que eu percebi ao longo do tempo, que foi que algumas pessoas têm uma visão muito distorcida sobre preconceito. Muitas pessoas acham que você ter preconceito é você odiar alguém. Eu já ouvi muito isso. Nossa, eu não sou homofóbico, eu nunca bati num gay, eu não tenho nada contra, eu tenho amigos que são, mas internamente a pessoa julga as ações, julga a vida da pessoa. Se tivesse que contratar um hétero incompetente e um gay competente, ia contratar o hétero, mas acha que não está sendo preconceituoso porque não sente ódio, não bateria e tal. E era só esse comentário que eu queria compartilhar, dessa distorção que algumas pessoas têm sobre preconceito. Eu acho que esse argumento é o pior de todos, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu até tenho um amigo que é gay, né? Como se fosse um grande mérito você... mas concordo com você, e isso a gente chama de viés inconsciente, né, Raíssa? É um viés inconsciente que muita gente tem. Eu vou só contar uma historinha antes de passar para o Samuel, uma historinha bem rápida. A Mara Gabrilli, a senadora, no início do meu trabalho eu visitei o gabinete dela várias vezes. E no gabinete dela, ela tem cego, síndrome de Down, autista, cadeirante, né? Ela é tetraplégica, né? Ela movimenta muito pouco. E ela ia mudar de gabinete para um gabinete menor. E aí ela pediu para um funcionário fazer um croquis da sala para saber se os móveis que estavam sendo levados de uma sala para outra caberiam na outra sala. E aí ela pediu para o cara fazer, o cara começou a fazer e não terminou. No dia seguinte ele faltou no trabalho. E aí o cego falou assim, você quer que eu faça? E aí ela falou, eu vou deixar o cego fazer um croquis. Aí para ela não parecer preconceituosa, ela falou, claro, que bom que você se propôs a fazer. E aí ele foi lá e terminou o croquis. Aí ela comparou o croquis do cego e o croquis do cara que não era cego. O croquis do cego tinha um monte de detalhe que a pessoa, que a vidente não levou em conta, que era a posição de tomada, que era bico de mesa, que era a abertura de porta, e o do cego era perfeito, porque todos aqueles detalhes para ele eram extremamente relevantes. E ela falou assim, eu que sou pessoa com deficiência e que trabalho com a causa, exerci preconceito, exerci capacitismo dentro da minha própria equipe. Isso foi uma grande lição para mim. E para mim também foi uma grande lição, eu trago até hoje. Samuel, vamos lá? Ô Samuel, vamos ser cavalheiro, vai. Deixa a Amanda primeiro, depois Claro, você. vai lá. Amanda, tá aí? Oi, bom dia, gente. Bom dia, Valmir. Bom dia, Silvana. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Então, eu até pegando um gancho no que a menina anterior falou, desculpa, eu esqueci seu nome. Thaísa. Essa Thaís, né? Thaísa. Essa Raíssa. É Raíssa. Raíssa, perdão. Raíssa, desculpa. Tudo bem. Até essa questão do preconceito e do racismo, né? Que tem a diferenciação, o preconceito é preconceito sobre qualquer coisa, né? E o racismo ele é mais específico, né? Ele está falando sobre etnias. E só deixar uma coisa para a gente refletir também, né? Quando se trata de racismo, a gente consegue ver claramente quais etnias são excluídas com respeito a emprego, com respeito à moradia, com respeito a todos os benefícios da sociedade, né? Então, é uma questão de a gente perguntar, alguém deixa de ser contratado por ser branco? Alguém é morto por ser branco? Todas essas questões que acabam entrando no racismo, né? E se a gente fizer a gente parar para pensar nisso, eu acho que a gente consegue definir bem aonde que realmente está rolando a opressão e aonde que não está. Era só isso mesmo, gente. Obrigada. Legal, Amanda, obrigado. Samuel, obrigado pela gentileza, por ter sido cavalheiro, sua vez.
Nada, que isso. Bom dia, Valmir, bom dia, Silvana, bom dia a todos. Na verdade, eu queria levantar uma bola, né, e perguntar também a sua opinião. Eu uso muito o LinkedIn e, recentemente, o LinkedIn retirou e tornou proibida na página do LinkedIn vagas afirmativas para negros e indígenas, né? E aí eu fui ler a reportagem e o CEO dizia, um dos diretores, dizia que tomaram essa medida porque o social ele acaba prevalecendo determinadas classes de preconceito. Como assim? Ele disse, olha, se eu tenho um negro que tem uma baixa condição social, se eu tenho um homossexual que tem uma baixa condição social, se eu tenho um branco hétero que tem uma baixa condição social, na minha opinião e na minha visão, todos eles estão numa baixa condição social e merecem igualmente disputar uma vaga. Só que um senador, né, abriu um processo de danos morais e requeriu 10 milhões do LinkedIn, dizendo que isso era um absurdo, que deveria sim haver vagas preferenciais para negros e para indígenas. Eu gostaria de saber a sua opinião com relação a isso, né? Porque a gente vive um pouco a utopia da meritocracia, né? Acho que a meritocracia é um pouco complexa, mas o que você acha sobre isso, Valmir? Você acha que, de fato, a gente tem que ter essa compensação histórica, né, levando em consideração tudo que a gente viveu na história do nosso país, ou você acha que o LinkedIn, pelo menos nessa perspectiva, tomou um posicionamento correto de partir para um igualitarismo a partir de prezar, né, a condição social, a condição financeira, e não as diferenciações por cor de pele, por raça, gênero e tudo mais? Valeu e obrigado. Cara, você quer causar polêmica mesmo, né, Samuel? Mas tá bom. Bom dia. Vamos lá. Bom, eu acho sim. Eu acho que no caso do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, a gente tem uma dívida histórica com a pessoa preta. Muita gente questiona se essa dívida histórica existe ou não existe, mas no Brasil existiu. Se a gente usar como exemplo a questão da escravidão, a gente trouxe pessoas pretas da África para cá para trabalhar na lavoura, enfim, para fazer o trabalho escravo. Assim que essas pessoas receberam a sua carta de alforria, o Brasil começou a trazer europeus e doou terras para esses europeus trabalharem aqui. E a mesma prática não foi aplicada com o preto. A pessoa preta veio como escravo e o europeu veio como... Ele recebeu um benefício para trabalhar aqui. Então, há sim, no Brasil, há dívida histórica. A gente tem a dívida histórica, como nos Estados Unidos também tem, né? E a gente não pode negar isso, né? Então, a partir do momento que você deu oportunidades diferentes, você precisa tentar compensar de alguma forma. Eu gostaria que essa dívida histórica fosse paga. Eu gostaria que todas as oportunidades para as pessoas pretas fossem dadas de maneira igualitária e a partir do momento que acabasse essa dívida histórica, aí você poderia tratar socialmente. Eu acho que a questão social, Samuel, ela tem que entrar como peso também, tá? Se eu tenho um branco que está passando fome e uma pessoa preta que está passando fome, eu tenho que dar comida para os dois. E eu não posso privilegiar um ou privilegiar o outro. Talvez esse seja o posicionamento do LinkedIn, mas é o meu posicionamento também. Você tem que fazer uma análise social primeiro, mas que há uma dívida histórica. E a questão das cotas no Brasil precisam ser trabalhadas, isso eu não tenho dúvida. Com relação ao índio também. Eu ouvi um absurdo há bem pouco tempo atrás, que o índio não queria ser índio, que ele não queria ficar pelado, que ele queria andar de Land Rover e usar iPhone, né? Eu nunca ouvi um índio dizer isso, mas eu ouvi um branco dizer que o índio da Amazônia queria iPhone, queria Land Rover. Eu duvido que algum índio queira negar suas raízes e a sua cultura, né? Então a gente tirou espaço e tirou esse espaço muito ruim. É um tema polêmico. Eu concordo 50% com o LinkedIn e outros 50% eu não concordo. Para mim, tem uma dívida histórica que precisa ser compensada. Acabou a nossa fila de perguntas. Está chegando o nosso horário também, né, sobre essa questão da dívida histórica, né? Agora, com essa tragédia aqui de Petrópolis, a gente vê filas em lugares
em que estão dando doações, ou mesmo tu passa na frente de uma escola particular e aí tu percebe alunos majoritariamente brancos, e depois passa em frente a uma escola pública e vê alunos majoritariamente negros, né? Então, assim, realmente ainda tem, né, uma desigualdade, um maior número de negros em situação de pobreza e tudo mais, eu acho que não tem dúvida sobre isso, né? E a gente, como sociedade, tem que pensar em formas de dar condições para que essas pessoas consigam chegar na igualdade social, né? Claro que eu não quero que tenha mais pessoas brancas na fila pedindo donativos, a gente quer que não exista a fila de donativos, né? Eu acho que é sobre isso, e que a gente caminhe junto aí, e é bacana, né? Seria bom que todo mundo pensasse nisso e se todos agissem, né, nesse sentido, a gente chegaria no objetivo mais rapidamente, né? Alguém falou assim, isso tem que ser uma coisa da iniciativa privada. O Serratec é um exemplo disso, né? O programa aí de residência. Mas pode ser também do público, né? Então, se todo mundo se unir por isso, a gente chega mais rápido no objetivo. Obrigada, Valmir, pela tua presença. Desculpa, gente, eu levantei a mão e não sei se ainda dá tempo. É rapidinho, só queria compartilhar uma coisa. Pode falar, Não sei. É porque aconteceu uma coisa comigo, com a minha família, tá? Com meu irmão. Uma experiência que eu acho que mostra um pouco disso que eu falei. O meu irmão, a gente teve a oportunidade de passar um tempo nos Estados Unidos, e país de primeiro mundo e tal, evoluído e tal. Enfim, o meu irmão é um pouquinho mais branco que eu. É porque a minha foto não tá aí, mas eu sou um pouquinho moreno, tá? Meu irmão, ele tava saindo do mall, né? E a gente estava na Flórida, e na Flórida tem uma diversidade muito grande, tá? De etnias. E a gente estava lá tranquilo, estava tudo bem. E chegaram 3 rapazes, né, negros, e surraram o meu irmão. Surraram ele, simplesmente. Nem falaram nada. E a única coisa que disseram foi this is the way we treat white pussies in our hood. E, tipo assim, traduzindo para vocês, o que eles disseram foi: esse é o jeito que a gente trata os branquelos aqui no nosso bairro. Então, assim, é um país de primeiro mundo, é um país envolvido pra caramba. Então, assim, existe o racismo, assim, de lá, qualquer tipo de racismo, qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de segregação está errado, independente de quem para quem. Então, é uma coisa que, assim, aconteceu comigo, com meu irmão. A gente ficou completamente revoltado. Mas o que a gente vai fazer? É estar em outro país, enfim. A questão toda é que isso existe. De fato, existe. E não é uma brincadeira. Então, independente de etnia, de negro, branco, indígena, asiático, judeu, enfim, acho que isso precisa ser combatido. E é essa que é a questão de que o Valmir trouxe para a gente. Eu acho que é isso que a gente consegue enxergar. Isso aí. Como a gente vai parando de se dividir, a gente vai ficando mais igual, né? E diminui esse tipo de problema. Acho que é sobre isso. Eu queria convidar vocês para a gente tirar a nossa foto tradicional. Quem quiser abrir os vídeos para aparecer. Então, Garia, no nosso programa de auxílio às famílias, a gente está precisando muito de voluntário. Então, quem tiver tempo, disposição, e quiser conhecer o nosso programa, eu deixei o e-mail e o telefone, e vai ser muito bem-vindo. A gente está fazendo um trabalho de auxílio para as famílias que vai até o dia 15 de maio. A gente está ajudando com moradia, com alimento, com roupa, e a gente precisa muito de voluntário, e essa galera aí tem uma energia muito boa. Tomara que venha algum voluntário aí desse time aí para a gente. Bacana. Eles estão numa fase um pouquinho corrida, mas às vezes dá para tirar um diazinho por semana para ajudar. O Valmir, inclusive, precisa de gente mais técnica, assim, que conheça de Excel para organizar informações e coisas desse tipo, que de repente vocês conseguem ajudar bem.
Então tá bom, agora eu vou tirar a foto aqui Só temos uma página dessa vez, mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Tá todo sorrindo. X. Vou colar aqui. Tá salvo. Muito obrigada, pessoal, pela presença, pela participação, né, pelo envolvimento. A gente percebe que vocês estão atentos, estão engajados, estão questionando. Então, isso é bem importante. Obrigada, Valmir, novamente, pela tua presença. Muito importante para nós essa palestra. E desejo um bom final de semana a todos. Deixo a palavra para o Valmir se despedir. E fechamos por aqui. Bom, eu que agradeço e eu vou ensinar para vocês tudo que eu sei de Libras, que é isso aqui, ó. Saudações, muito obrigado e até a próxima.